Então nós vamos começar a nossa entrevista com Paulo Taquito, diretor da Urban Systems, falando justamente sobre esse estudo detalhado que a Urban Systems realizou e que acaba de servir de base para um especial da revista Exame, da editora Abril, sobre longevidade. O conjunto de reportagens Um Mundo Mais velho e Melhor analisou diversos pontos de vista sobre a vida após a aposentadoria. Eu vou pedir para o pessoal da edição colocar aqui na tela o nosso quadro Urbanview em Foco, que mostra uma dessas reportagens, né? Então aí tem, essa reportagem teve como título Onde os Idosos Têm Vez. E logo na sequência a gente tem aí a capa da revista, né? Que mostra aí, tá vendo? Ó, uma revista que está agora edição de 13/11, acho que ainda está nas bancas, que é uma revista quinzenal, tem justamente esse título Um Mundo Mais Velho e Melhor. E aí fala um pouquinho que a Urban Systems elaborou alguns estudos, né, para ranquear a base, digamos, que foi essa matéria aí. Então essa matéria mostrou, vocês estão vendo agora aqui na página seguinte, por exemplo, isso, onde os idosos têm vez. Falam que mais cidades no mundo voltam as atenções para as pessoas acima de 60 anos. E não é só política social, o impacto aparece nas finanças públicas e na economia. Mostra uma senhora aí, essa senhora que tem 60 e quantos anos aqui? 60 anos. 60 e poucos anos, uma paulistana chamada Ernestina Silvestre, e ela leva aí, quem for depois na banca buscar essa reportagem, ela leva uma vida bem gostosa aí, mostra todas as atividades que ela faz na terceira idade. E na página seguinte que está na tela agora, a gente tem um ranking aí que mostra justamente, o título é Aqui Eles Vivem Bem, o ranking das 20 melhores cidades para morar depois da aposentadoria. Em primeiro lugar ficou a cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo, seguido de Santos, também em São Paulo, Niterói, no Rio de Janeiro, em terceiro lugar, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em quarto lugar, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, em quinto lugar, e seguido de outras tantas cidades, Poços de Caldas em Minas, Vitória no Espírito Santo, Presidente Prudente em São Paulo e vai por aí fora. Mas as primeironas aí são São Caetano do Sul em São Paulo e Santos também na cidade de São Paulo, perdão, no estado de São Paulo. Paulo, quando a gente vê uma reportagem dessa, né, a gente vê aí, eles apresentam uma série de dados, né? Um desses dados, por exemplo, que chama a atenção aí, que está em destaque na reportagem, é justamente o ranking, né? Mostra São Caetano do Sul em primeiro lugar. Conta pra gente um pouquinho o que está por trás desse trabalho, que tipo de metodologia a Urban Systems utiliza para chegar em resultados como esses? Esse trabalho a gente batizou lá internamente de IQM, né? IQM é um índice de qualidade mercadológica. É uma ferramenta, é um modelo de análise que a gente criou lá na Urban Systems para poder comparar cidades, comparar bairros, comparar regiões em todo o Brasil. Então, quando o pessoal da Exame chegou para a gente com essa encomenda, com esse desafio de tentar entender quais são as cidades melhores para se morar após os 60 anos, a gente criou, junto com a equipe da Exame, esse ranking. Então, selecionamos quais seriam os fatores de comparação entre as cidades para chegar nesse resultado, né? E selecionamos aí alguns fatores, por exemplo, a quantidade de idosos por habitante, né? O total de pessoas com mais de 60 anos é um conceito, né? Não sei se mais de 60 anos, talvez hoje não seja idoso, porque a gente tem aí uma média de vida crescendo cada vez mais. Mas enfim, consideramos a quantidade de habitantes com mais de 60 anos de idade sobre o total da população. Consideramos dados sobre número de leitos hospitalares a cada 1.000 habitantes por município, número de pessoas residentes em domicílios com mais de 60 anos, em domicílios que têm próximo um bom índice de arborização, né? Ruas arborizadas, praças e parques, por exemplo. Enfim, que mais? A gente teve um índice... Você falou de leitos de hospital relativo à saúde. Saúde, né? Consequentemente, assistência médica. Talvez itens de lazer também para... itens de acessibilidade. Então, a gente usou um dado que indicava a quantidade de pessoas com mais de 60 anos que moram em domicílios
aonde próximo há rampas de acesso nos estabelecimentos, nas calçadas. Lá na Urban a gente tem uma equipe dedicada a buscar e minerar dados de diversas fontes. Então, uma grande base de dados é o próprio censo do IBGE, que dá para a gente essa quantidade de população por faixa etária e etc. Mas também utilizamos índices e fontes como o Ministério da Saúde para levantar o número de leitos por município, dados da Receita Federal, do Banco Central. E talvez quando vão surgindo as cidades melhores, talvez dados até das próprias prefeituras também. E dados das prefeituras. Então a gente tem lá um modelo de busca permanente de informações, com alguns robôs que buscam dados, ou a equipe que vai atrás dessa informação por telefone, por internet. Robôs, para você que está nos assistindo, não são homenzinhos de lata atrás, não. São programas de computadores, né? São programas automatizados que ficam buscando, e como se fosse um Google, na verdade, um grande Google. É um software, sisteminhas de buscar informação e coletar, salvar essas informações e estruturar numa tabela, uma base de dados. Feito isso, a gente espacializa essas informações em sistemas geográficos e aí ponderou esses dados para chegar no ranking. O primeiro passo, digamos, quer dizer, é uma montanha de informação, muitos dados. E a gente sabe que ter dados em mão e não ter análise desses dados é a mesma coisa que nada, né? Quer dizer, aliás, às vezes muitos dados confundem a pessoa, né? A gente tem um software chamado Urban Maps em que a gente faz esse tipo de análise. E aí, no final, a gente conseguiu comparar então os municípios com esses dados, considerando o número de leitos. Um dado importante que a gente utilizou foi a relação de quantidade de pessoas com mais de 60 anos para cada 100 pessoas com menos de 15 anos. Né? Isso é interessante, ou seja, hoje o Brasil vive um momento, a gente viu isso no último censo de 2010. E foi abordado em programas aqui, que é o boom demográfico, né? Que é o boom demográfico, é uma mudança da nossa pirâmide demográfica, né? Então a pirâmide do Brasil sempre foi triangular, com uma ponta com um volume menor de pessoas com mais idade e uma base larga com muita gente jovem. E aos poucos a gente vê a pirâmide do Brasil deixando de ser pirâmide e se tornando um barril. Ela vai engordando, ela vai aumentando um pouquinho na cinturinha então, dela. Que seria a idade do meio, digamos, a idade que deve ser entre 20 a 40 anos, mais ou menos. Exato. Essa fatia da população de 20 a 40 anos hoje, principalmente as capitais, estão com esse formato de barril, que a tendência é inverter a pirâmide. Então, nos países de primeiro mundo, nos países mais velhos do que o Brasil, na Europa, por exemplo, a pirâmide é invertida. A base de pessoas de mais idade é maior, de 20 a 40 anos diminui um pouquinho, de jovens, crianças, adolescentes é menor ainda. É menor. Então, a gente usou esse tipo de análise, esse tipo de relação, por exemplo, para comparar os municípios do Brasil hoje. Paulo, durante esse processo, em algum momento foi preciso ouvir as pessoas para nortear todo esse processo de estudo das cidades? Ou não, só com essas características que você já colocou, o estudo já tomou um corpo? Como funcionou isso? Essa análise foi... a gente não fez entrevistas, né? Há casos e projetos em que a gente faz entrevistas pessoais, focus group, utiliza outras técnicas de abordagem. Aqui, no caso dessa matéria para exame, a gente só usou dados estatísticos, né? E colocamos a nossa equipe lá para queimar neurônios, para ver qual a melhor forma de analisar esse monte de dados e comparar, enfim, as cidades, né? Essa parceria que a gente tem com a Exame, assim como a gente fornece informações para o Estado, para a Folha, é uma forma de a gente divulgar um pouco o nosso trabalho e ajudar nos editoriais. Mas o nosso trabalho mesmo é dedicado ao setor privado. Então, esse tipo de análise de comparação que a gente fez aí na matéria da Exame é um dia a dia nosso lá na Urban para empresas. Então, a gente já fez um ranking para a Microsoft, por exemplo. Então, quais são os fatores? Os fatores que a gente selecionou com a equipe de inteligência da Microsoft para comparar os municípios no Brasil, da American Express, enfim. Tem vários clientes privados que nos contratam para tentar descobrir quais são as regiões
com melhor potencial para fazer determinada ação, determinado projeto. A gente criou o Urban Lab, é nossa unidade de inovação. A gente tem uma equipe lá de 5 pessoas dedicadas à inovação. Inovação no quê? Inovação em novas fontes de dados e informações. Então, eles estão procurando novas fontes de informações para a gente poder analisar, novos modelos de análise, novos canais de relacionamento, né? Então, é uma unidade cujo cliente é a própria Urban, é a nossa área técnica, né? E também tem clientes externos ou parceiros externos, que são outros institutos de pesquisa e os setores acadêmicos, a universidade. Então, a gente quer estar próximo das universidades. A Urban Systems, na nossa história, a gente desenvolveu alguns convênios, algumas parcerias, por exemplo, com a Poli da USP, com o Instituto Politécnico de Milão, com a FAO. E essas parcerias, agora com essa unidade, tendem a ser fortalecidas. Para beber na fonte... Até porque muito do conhecimento, eu estou falando, beber na fonte, né? Muito do conhecimento é gerado nos laboratórios das universidades e demoram muito tempo para chegar ao mercado. Então vocês querem ser um acelerador também, né, da captação desse novo conhecimento. Um acelerador, e queremos beber na fonte mesmo, da onde se pensa, da onde se cria novas teorias. Mas o nosso programa não terminou. Sandra Lanza está aqui, vai trazer aqui o resultado da enquete, que eu sou um cara que eu também vou ver aqui ao vivo como é que está esse resultado dessa enquete. Ficou interessante, ver resultados. Viu? Já adianto que ficou bem interessante o resultado da nossa enquete. A pergunta era: o que você mais valorizaria numa cidade após a sua aposentadoria? 8% disseram bom atendimento de saúde e atividades físicas. 42% tranquilidade e segurança. E a maioria, 50%, e confesso que eu também, opções de lazer e aprendizagem contínua. Esse foi o seu voto, Sandra Lanza? Foi, porque eu acredito que a aprendizagem também leva a outras questões de lazer. tranquilidade, você quer se divertir, é isso, na terceira idade? Quem não quer, não é? Muito bem. Mas eu tenho uma voto, eu vou contar meu voto daqui a pouco, quero saber do Paulo. Quer dizer, Paulo, né, quando as pessoas pensam na aposentadoria, quando elas estarão mais velhas, você vê que a maioria valoriza a questão da opção de lazer e da aprendizagem contínua, você fazer cursos, né, se reciclar, manter a mente ativa, né? 42%, praticamente logo na sequência, querem tranquilidade, querem se sentir seguros, querem estar bem. E só 8% pensam em bom atendimento de saúde e atividades físicas. Ninguém É um retrato do brasileiro que não se preocupa com saúde e acha que nunca vai ficar doente. Não, então. Olha só, curioso, aqui nessa enquete, ela é meio simplista e a gente não sabe qual é o perfil do respondente, né? Muito menos a faixa etária dele. Porque a gente fez já alguns trabalhos lá na Urban especificamente com esse público, acima de 60 anos, procurando entender qual é o potencial de determinados produtos imobiliários para esse público, de média e alta renda. E aí, quando a gente entrevista o público específico acima de 60 anos, a resposta é inversamente proporcional. O primeiro item de preocupação é proximidade de centros de saúde, de estabelecimentos de saúde. Então, é uma preocupação. Eles têm uma necessidade de ir ao médico mais vezes, eles têm uma necessidade de comprar remédios, fazer exames, né, acompanhar a sua qualidade de vida. E a preocupação, então, com estar perto de bons hospitais, boas clínicas e laboratórios de análise clínica é o item primeiro que a gente percebeu. Depois vem família, depois vem outras questões.